Quem não se sente desesperançoso em certas ocasiões na vida, né, em certos momentos na vida? As nossas emoções são uma espécie de carro-chefe. São elas que nos guiam. Ela nos guia em nossas decisões, né? Ela nos guia o que escolhemos. Ela nos guia o que rejeitamos, né? A razão, muitas vezes, ela apenas serve para justificar, né, as escolhas que fazemos. Mas não é sempre, por exemplo, que, né, fazemos, né, boas escolhas levadas pelas nossas emoções. A questão é, será que as nossas emoções é uma espécie do nosso Aquiles, né? Do nosso calcanhar de Aquiles ou do nosso Hércules, né? Porque as emoções é uma espécie de farol mesmo, né? O ser humano, ele sempre vai escolher aquilo que lhe mexe emocionalmente primeiro e depois ele vai guiar todas as suas energias intelectuais a favor, né, daquilo, né? Seja para afastar aquilo que ele não deseja, ou seja, para se aproximar daquilo que ele deseja. Mas muitas vezes as emoções, elas nos dão de sobressalto, né? Elas nos enganam, na maioria das vezes. Às vezes, por exemplo, você pode não se achar uma pessoa interessante, uma pessoa não atraente, uma pessoa que é totalmente inútil. Mas isso muitas vezes acontece com a visão que você tem acerca de si mesmo e com forças que alimentam essa visão, né? Que na maioria das vezes é deturpada. Porque o ser humano, ele sempre se vê a si mesmo como forma de excesso. Como forma? O que é esse excesso? É o excesso de sentimentos, né? Os nossos sentimentos são excessivos. Ele não cabe numa comporta. Ele não é comportado, os nossos sentimentos. Visto que o que o ser humano faz, movido pela emoção, foge à regra, né? A pessoa está muito alegre, né? Ou tem uma promoção, está muito alegre, é demitido, né? Fica muito triste, né? Então tudo que o ser humano faz ou deixa de fazer é guiado por essas emoções que são primárias, né? A alegria, a tristeza, a repulsa, né? E é por isso que os sentimentos e as emoções não são domáveis. O homem não pode lutar contra o seu sentimento negando-o. Cada vez que você nega esse sentimento, você apenas o reforça. Por quê? Interessante que a palavra emoção, né, ela vem do latim emove, que significa aquilo que move. Então, todas as sensações que você sofre do meio externo vai mover o seu meio interno, do qual você vai manifestar determinadas sentimentos e sensações, né? Algo que provoca, né, essa sensação e algo que em você transborda. Isso depende muito da sua carga psíquica, né? Da maneira como você vê a realidade. Por exemplo, há uma espécie de mundo real e é esse óculos que filtra a realidade. Então isso aqui, esse óculos, seria uma espécie de perspectiva que eu tenho da realidade. E minhas emoções estão guiadas de acordo com a minha perspectiva. Então, de acordo com o meu grau de estima, eu posso falar que isso é bom ou que isso é mal para mim. Então, por causa disso, algumas pessoas hoje em dia estão fazendo algumas perguntas, né? Por exemplo, não perguntas eu digo, né? Mas algumas falácias, né? Por exemplo, que o ser humano pode ser independente emocionalmente. Não pode, porque os vínculos se unem, né? Os vínculos que temos conosco mesmo, né? Ou até mesmo com o próximo, há uma carga emocional,
Então você se aceita de acordo com a emoção que você tem acerca de si, ou você se rejeita de acordo com a emoção que você tem de si. Você aceita o outro conforme a emoção que você tem o outro, ou você o rejeita. Então não existe essa espécie de independência emocional, porque se houvesse, todo mundo seria frio com todos e ninguém se frustraria. Então uma forte carga de frustração tem a ver com uma forte carga de vínculo, né? Por isso que quando os nossos sentimentos são traídos por uma pessoa que nós confiamos, né? Que significa até a palavra confiar, confidere, né? Dividir a mesma fé. Então a gente se sente traído porque vinculamos o mesmo ideal a essa pessoa com o qual seguimos, embora tendo as suas divergências, né? Mas muitas vezes o homem ele trai a si mesmo mediante a sua própria estima, né? Por exemplo, a pessoa não se sente amada, a pessoa não se sente desejada e a pessoa sempre, né, pensa o que eu tenho de errado, por que ninguém me ama ou por que ninguém se interessa por mim. Essa visão nós temos de acordo com os sentimentos que temos acerca da nossa própria pessoa, da nossa própria individualidade e culpamos o outro. Então, se o outro te rejeita, né, vamos dizer assim, e você se aceitar como você é, né, porque muitas vezes quando há uma rejeição a pessoa sempre pensa que tem algo errado, relativo tanto que você estabelecer vínculos, amizades ou uma pessoa para namorar. E você pensa assim, poxa, o que tem de errado comigo? Não há uma espécie de estar algo certo ou errado, mas é uma carga emocional que você coloca em si quando uma pessoa te rejeita. E da mesma maneira você rejeita outras pessoas e as pessoas colocam uma carga emocional nelas, que é relativo a delas, não relativo a você. Então muitas vezes nós falamos até sem querer, nossa, eu não fiz nada por aquela pessoa, por que aquela pessoa está me tratando de uma determinada maneira? Há forças que interagem, por exemplo, no nosso convívio, que formatam os nossos sentimentos. Mas há coisas que acontecem também que está fora da nossa compreensão. Porque as nossas emoções, ela é movida por sabores, né? Ela é movida por sabores, por experiências. Elas são totalmente senoidais. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você deseja se aproximar, outra hora você deseja se afastar. É uma espécie do conceito do porco-espinho, né? O que é o conceito do porco-espinho? Arthur Schopenhauer ele fala que as pessoas, para poder viver em sociedade, as pessoas não podem se chegar muito próximas, senão se ferem, e se afastar muito uma das outras, né, se torna um caso de indiferença. Então a pessoa sempre se relaciona uma com a outra mediante um certo limite, entendeu? Para que uma não possa ferir a outra demais, né? E que uma não possa ferir, né? Ser indiferente a outra demais. Mas cada mundo mental, né? Cada atividade mental age de uma maneira totalmente específica e singular. Então, se uma pessoa não se interessa por você, não significa que essa pessoa não viu nada interessante em você. É que ela perdeu o interesse que ela tinha nela e mesma por você. E isso acontece em todas as relações. Quando você encontra uma pessoa e, sabe, você tem um brilho e depois de um tempo você perde aquele brilho. Mas não é o brilho que a pessoa tem, é um brilho que falta em você, que você colocou naquela pessoa, não que aquela pessoa tem em si. E depois quando esse brilho vai desbotando, o que desbota não é a pessoa, é a ideologia, sabe, que você colocou sobre aquela pessoa, sabe, é aquela ideologia, aquele desejo, aquele ideal que você colocou que aquela pessoa seria especial para você. Mas as coisas acontecem de uma maneira que se desbotam. Tudo na nossa vida que nós colocamos ideais, elas se desbotam. Então as pessoas se frustram por causa disso, né? Por quê? Porque você coloca um peso na realidade do qual ela não tem. Então quando você se frustra, você não se frustra com a pessoa, você frustra consigo mesmo, né? E você sempre vai colocar, por exemplo, a culpa na outra pessoa, né? Até uma frase de Nietzsche que diz assim, eu não lhe culpo por você ter me traído,
Eu me culpo por ter acreditado em você mais uma vez, porque as pessoas se traem de acordo com o seu grau de emoção, o seu grau de sensação. Muitas vezes as pessoas traem umas às outras sem perceber, porque cada pessoa tem um valor mínimo, né? Mínimo, bem pequeno. Então, o que frustra para uma não frustra para a outra. Então, se uma pessoa se separa uma da outra, não é que a pessoa é interessante ou deixa de ser interessante. É porque você ou eu, né, deixamos de dar valor, né, a quem somos realmente.